No ar, o Vera e Você de hoje, que apesar de tudo, desse clima todo enrolado que está deixando todo mundo resfriado, né? Essa seca aqui da nossa região, apesar também do clima político, econômico, estamos aqui no Vera e Você para trazer e falar de coisas boas, de futuro, futuro próximo, bom, ruim, mas sempre de coisas que a gente tem que estar super ligado. Então, agora, aqui, nós vamos falar do futuro próximo, tudo que envolve, vamos conversar com especialistas e vamos ver aonde será que está a esperança lá no fim do túnel. Tá no ar o Vera e Você de hoje. Começando o programa de hoje, pouco de beleza, podemos falar? Pois é, tô com um novo parceiro que tá aqui, ó, me deixando super elegante. Jaque Janine, esse conjunto de profissionais já famoso no Brasil inteiro, agora tá cuidando de mim também. Então hoje estou aqui exibindo maquiagem nova, cabelo da Carmen, a maquiagem da Estela e aquela equipe incrível de profissionais que realmente dão um banho de competência e de ajudar você a cuidar de você mesmo. Dou as boas-vindas a vocês do Jaque Janine aqui no meu programa e também desejo que vocês possam ir lá conhecer para ter todo o carinho que eu tô tendo das meninas lá do Jaque Janine, tá bom? E agora, começando o nosso programa, como sempre, uma reflexão. Só que na abertura de hoje, eu acho que já é a própria reflexão, né? O que podemos esperar, por onde ir, no que confiar, tá tudo tão confuso. E o futuro próximo é uma reflexão muito oportuna da gente estar fazendo num momento como esse. E na semana retrasada, nós começamos a falar um pouco sobre isso com duas figuras, assim, que eu amo, Dácio Campos e também o professor Gilberto Abreu. Hoje eu estou aqui com nova dupla, mantendo o professor Gilberto Abreu, que já está aqui comigo no estúdio, e Vlaumir de Souza, ambos professores queridos, respeitados pela nossa comunidade. E bem-vindos e obrigado por estarem aqui com a gente para falar um pouco sobre tudo que está envolvendo aí a nossa situação do Brasil de hoje. Obrigado, professor Abreu. Eu que agradeço. Sempre bom estar aqui com você. Vlaumir, bem-vindo. Fazia tempo que você não vinha fazer uma visita para nós, né? E hoje eu fui lá buscar você porque eu quero um pouco de filosofia aqui, eu quero um pouco de esperança nesse cenário aí. E eu quero saber se você está conseguindo enxergar alguma coisa. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Vera, pelo convite. É uma honra participar. Você sabe que quando eu estava aqui preparando o programa com vocês hoje, né? Eu estava pensando assim, como é que eu vou apresentar duas figuras que eu admiro tanto para conversar sobre um assunto ao mesmo tempo tão belo, né, que é o futuro do nosso país, e ao mesmo tempo hoje tão dolorido de falar. E aí eu comecei a pensar, né? Ambos são professores, historiadores, filósofos, mas aí eu escrevi aqui que, na verdade, vocês dois são dois apaixonados. Por isso é o que vocês mais têm em comum, porque através da reflexão histórica, filosófica, sociológica, vocês estão hoje tendo um papel muito importante para nós da sociedade. E eu fico muito contente de contar com vocês dois hoje. Dois apaixonados pela história e pelo Brasil. Estou enganada, Gilberto? De forma alguma. Permanecemos. Estamos aqui, total, né? Exatamente. Vlaumir, você é professor há quanto tempo já? Já há 22 anos. 22 anos. 22 anos. É uma estrada. E você, Gilberto? Eu um pouquinho mais. Tá bom, então não precisa 40. a 40.
Não, e eles têm em comum mais uma coisa, sabe, gente? Eles têm em comum a adoração que os alunos passam a ter por eles. E desde sempre. Professor Gilberto há 40, professor Valmir há 20. Essa paixão do professor que a gente tem que ter preocupado de resgatar nos professores de hoje em dia, que infelizmente, né, a gente está aí com um pouco de falta pela paixão. É uma profissão em crise. É uma profissão em crise. E seria a mais importante e necessária para a gente em qualquer momento. Em alguns países Na Alemanha. Na Alemanha, Sul, no Japão, no Canadá. Né? No Canadá. A gente tem um longo caminho a percorrer, né? Vamos fazer aqui, gente, só um breve histórico para a gente poder começar a entrevista de hoje. Eu convidei, né? Vocês devem ter acompanhado, Dácio Campos e o professor Gilberto, para vir aqui falar conosco, não daquela crise que a gente está vendo toda hora na televisão, mas das alternativas que teríamos para sair da situação que estamos. E aí, no programa em que nós conversamos sobre isso, resumindo, os meus dois convidados do dia, Dácio Campos e o professor Gilberto, trouxeram como uma das melhores alternativas a renúncia do Temer, que já está insustentável há bastante tempo, e como modelo transitório, uma Câmara de Notáveis, que teria que ser estudado. Seria uma das alternativas para sair desse clima de corrupção, de desconfiança que existe hoje na nossa Câmara Federal. Muito bem, não deu tempo de a gente terminar a entrevista aquele dia, resolvemos continuar hoje, e hoje continuamos com Valmir e Gilberto Abreu. Só que muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu e, infelizmente, não foi para melhor de quando conversamos, né, professor Gilberto? Para agora. A coisa pior. Continua caminhando e caminhando para pior, né? E, mesmo assim, eu gostaria que a gente não começasse o nosso bate-papo baseado nesse recrudescimento, nessa guerra, nessa luta que acabou de acontecer. Eu gostaria de começar sabendo a opinião de cada um de vocês dois. Depois a gente continua. Temer deve continuar ou Temer deve renunciar? E por quê? Eu acho que a situação está insustentável, né? Agora, a alternativa a ele, constitucional, é o presidente da Câmara assumir, que é o Rodrigo Maia, que eu acho que também não tem nem estofo, nem gabarito para chefiar a nação até as eleições. Outra saída também seria uma quebra da Constituição. Mas, na verdade, um ato patriótico seria a convocação de uma nova Constituição. Porque, Constituição ou eleição? Uma nova Constituição? Assim, porque eu acho que a Constituição de 88... Ela não está... Ela é responsável por grande parte dos problemas agora, porque, na verdade, ela foi elaborada por parlamentaristas. Uhum. E no parlamentarismo, você tem, numa crise governamental qualquer, a possibilidade do governo ser substituído, né? E novas coalizões serem montadas. Uhum. No nosso caso aqui, como o plebiscito de 93, a população optou pelo presidencialismo, nós temos um corpus constitucional parlamentarista num regime presidencialista. Então, na verdade, o que nós temos tido não são coalizões, mas são cooptações. Então, o Poder Executivo necessita do Legislativo para governar, e, na verdade, não tem aí composição política, tem a cooptação. Daí o troca-troca, né? Toma lá da cá. Favoreceu a corrupção generalizada. E o Estado brasileiro está totalmente aparelhado, está totalmente apropriado, né? Tanto por servidores públicos, estava conversando com o Valmir lá embaixo, né? Não só pelos servidores públicos, mas por interesses privados que se apropriaram do Estado. Então, na minha opinião, hoje nós temos um país que está no interior do Estado e o que está fora dele, né? Então, professor Gilberto... Então, uma nova ordem tem que ser estabelecida. Uma nova ordem. Mas como chegar a uma nova ordem
com esse presidente sendo questionado, sendo ou não processado, né? Acho que eleições gerais, inclusive, primeiramente, na minha opinião, amadurecia nesses últimos dias, né, a ideia de uma nova Constituição. Uma nova Constituição. Ou então uma mudança radical no texto constitucional vigente. Tá? Blaumir, professor Blaumir, para você, dentro do que toda essa situação levou o nosso país, né, a essa infelicidade, acho que nós nunca vimos na nossa história tanta roubalheira, tanta decepção, tanta... A gente não pode generalizar, mas praticamente a maioria, mas quase, a maioria dos nossos representantes estão fazendo de tudo, menos nos representar. Então chegamos a esse impasse que, com Temer ou sem Temer, por onde você acha que é mais fácil a gente dar o próximo passo? Primeiro, o Temer não representa a população, né? Isso é verdade. Começamos por aí. Ele mesmo já disse, né, quando estava ainda trabalhando contra a presidenta Dilma, que já foi uma vergonha o vice se levantar contra o titular, né? Isso é verdade. É uma traição, é um golpe, só por isso é um golpe, sem pensar no debate se houve ou não as pedaladas fiscais. Pedaladas, aliás, que ele já começa a dar também, porque o Estado está, bem dizer, falido, não há arrecadação suficiente. As universidades federais, por exemplo, começam a fechar algumas unidades. A do Amazonas, por exemplo, essa semana já anunciou que não funcionará esse semestre. Então é uma questão vergonhosa. Então é um governo que foi dito, é do mercado. Só que o mercado é só uma parte da sociedade. E o mercado tem sempre interesses específicos. De certa forma, foi o mercado que fez a Revolução Francesa. Isso é verdade. E com aqueles ideais iluministas de igualdade, fraternidade, não é, que eram postos na época, né? A liberdade tão cara a todos nós até hoje, não é? Foi na realidade um golpe de mestre, porque colocou a burguesia no poder, que jamais quis representar o povo, o proletariado, mas precisava de um sistema de controle de poder onde o povo se imaginasse representado. E nesse vamos sentido, dizer que falar dessa forma, né, professor Gilberto, nos faz lembrar um pouco o nosso cenário. Tem semelhança. não é só o nosso cenário. Esse é um problema de representatividade que atinge o Ocidente hoje. Então, por exemplo, o Trump é eleito, mas não é visto como legítimo. Porque essas pessoas perderam totalmente a noção de que eles não estão lá por eles mesmos, mas estão lá por aquilo que eles representam. Sim. E estar lá por aquilo que representa significa agir não em vontade própria. Então, pegar um exemplo simples. Esses pastores, por exemplo, que estão lá, por exemplo, legislando. Se você for consultar, como já foi feito pesquisa, perguntando para os cidadãos evangélicos se as ideias que esses pastores defendem na legislação correspondem ao que eles querem, eles dizem que não. Eles são muito mais liberais que os seus próprios pastores. Olha só. Mas eles estão são lá... doutrinados, né? Sim, mas eles estão lá para garantir o poder deles. E assim fazer leis de coação moral, invadir na vida privada dos indivíduos, é fundamental. Porque Jesus, por conta própria, não faria nada. É verdade. Muito pelo contrário, Jesus daria liberdade total a todos. É verdade, Tanto que Jesus, não é, apesar de ser patriarcal, como alguns querem dizer que não, mas Jesus era patriarcal, né? Se pegarmos a cena, por exemplo, de quando ele não permite que se apedreje a mulher adúltera, não é? Porque também há um homem adúltero. Ele está voltando lá no Antigo Testamento e vendo que não é possível que haja penas desiguais. As penas devem ser proporcionais ao crime. E nesse sentido, Temer teve um crime desproporcional. Ele não é o primeiro presidente criminoso que nós temos. Não, com certeza. Possivelmente não será o último. Se nós pegarmos a Primeira República, por exemplo, né, a história de Ribeirão Preto mesmo, com avenidas que lembram coronéis, que eram pessoas perigosíssimas. E isso mostra nossa história louvando criminosos históricos. Então, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, né, às vezes fala o coronel, né, com uma satisfação histórica, né, de opressão. Na verdade, foi uma época de grande opressão. Exatamente. E isso desemboca hoje, nessa visão do Temer. Então você vê que ele tentou, inclusive, se colocar como uma esperança sacra, né? Tudo atitude mágica. Tirando a Dilma, tudo muda. Agora, fazendo a reforma trabalhista, tudo muda.
É uma visão mágica, religiosa, que não existe na realidade. Não existem soluções fáceis para o Estado, quer seja aqui, na França, na Itália ou nos Estados Unidos. As questões são muito mais complexas. Elas são complexas, mas elas precisam ser compreendidas para serem mudadas, né, Exato. professor? Só que, por exemplo, nós não podemos esperar do Temer a dignidade De uma renúncia. de uma renúncia. Muito pelo contrário. Nós podemos esperar dele aquilo que os alemães chamam de fuga para a frente, que é avançar no sentido oposto à democracia, que é o que ele está fazendo. Ele é um governo autoritário, já deixou claro isso ao dizer que não ouve o povo. Ele já deixou claro dizendo que é um governo do mercado. Ele deixou claro desde que ele montou o ministério dele, com aquela parafernália, tipo assim, eu posso tudo, até botar os bandidos aqui do meu lado, né? Exatamente. Tanto que ele se tornou, mais do que o governo Dilma, um refém da Polícia Federal. É verdade, é verdade. Então, a fuga para a frente é um risco muito grande, porque é quando o sujeito percebe que pode ser detido, que pode ser preso, e ele resolve arriscar tudo. Ele está arriscando tudo. Quando ele muda toda a comissão, todos os componentes quase da Comissão de Constituição, para poder ser aprovado de acordo com seus interesses, ele mostra que ele não medirá esforços. Agora, colocando o seguinte, as nossas origens, né, a forma como nós aprendemos, fomos colonizados e aprendemos a fazer política, nos levam, sem dúvida, ao que estamos enfrentando hoje. Porém, com o www, essa mudança na comunicação e a rapidez de tudo, eu particularmente acredito que deva existir um caminho, que não uma nova ditadura, que não uma nova intervenção militar, que nos tire dessa angústia, desse formato que a gente já sabe que não vai a lugar nenhum. Como o professor Gilberto, eu também briguei muito pelo parlamentarismo na época do plebiscito, subi em palanque, porque eu acho que um país continental como o nosso, governado desta forma como um todo, jamais poderá sair desse modelo. Mas cá estamos, no impasse de uma grande crise econômica e política. Temer ficando, vamos estagnar. Temer saindo, temos um presidente da Câmara que ninguém acredita tenha condições de continuar. Não ouço falar, professor Gilberto, infelizmente, da possibilidade de uma Câmara de Notáveis que pudesse articular tudo isso. Aí eu pergunto a vocês, teríamos condições... Aí tem o problema de quem vai escolher os notáveis. Quem Também. são esses notáveis? E quem são? Porque não existe uma neutralidade. Não né? existe uma neutralidade. Esses notáveis têm informações que são públicas e formação também que é pública e que nós sabemos de antemão, não é? Qual é a linha de pensamento deles. A escolha desses notáveis Vão ser aqueles... poderá dizer, por exemplo, se continuará a linha do mercado ou a linha da democracia. E é interessante pensar isso porque o neoliberalismo ele tem demonstrado que ele não precisa da democracia para existir. Ao contrário do liberalismo histórico... Na economia. Liberdade na economia, que é o seu livro, né, professor Exatamente, Roberto? ao contrário do liberalismo, que pressupunha a democracia como parte da gestão do mercado. São grandes estigmas que precisam ser... O neoliberalismo, na verdade, é um darwinismo social, né? Então, que é uma ideia que foi proposta na década de 40, mas ela só entra em vigência, né, com a crise mundial do sistema na década de 70, quando havia uma trava financeira, que era a questão de o dólar ser lastreado em ouro, né? E servir de parâmetro para todas as demais moedas. Mas em 1971 essa trava deixou de existir. E acabou, né, uma conjunção de fatores, hiperinflação por todo lado, inclusive nos Estados Unidos, que aliás obrigou os americanos a saírem da guerra do Vietnã. E isso provocou um destravamento, né, e uma flexibilização que levou à explosão financeira. Hoje nós temos uma realidade mundial totalmente, até
dramaticamente, né, trágica, porque as 300 pessoas mais ricas do mundo têm a renda de metade da população mundial. Quer dizer, Nunca houve uma concentração tão brutal grande quanto esta. Né? O professor tem razão ao dizer que o neoliberalismo prescinde da democracia. Né? É a total liberdade dos negócios. Né? E de que forma isso seria gerido, então? E só para completar desculpa. a fala do professor, que é muito interessante, não é? Eles podem prescindir da democracia, mas eles não podem prescindir do Estado. É uma distinção importante a se fazer também. Porque o Estado ainda é o grande gestor econômico. Mas e de que forma isso aconteceria, assim, para nós leigos? Quando nós falamos, por exemplo, ou ouvimos por aí, né? Não queremos que o Estado intervenha na economia. Se o Estado não intervir na economia, nós voltamos para a escravidão. É verdade. E a escravidão quer seja branca ou negra. E é bom lembrar que hoje há mais escravos no mundo do que houve no século XIX. Tamanho é o problema, mesmo com o Estado. Situação análoga à escravidão, então a coisa fica uma vergonha, impossível de se sair de casa com a luz acesa. É verdade. Então, nesse sentido, eles precisam do Estado. Tanto que a crise econômica dos Estados Unidos, quem foi que resolveu? Foi o Barack Obama, injetando dinheiro público, socializando as perdas e privatizando os lucros. Na Europa foi a mesma coisa. A União Europeia, ela injetou dinheiro público e privatizou o lucro. Ou seja, se esse dinheiro fosse distribuído para a população, nós não teríamos mais pobres e miseráveis. É verdade. É porque a quantidade de dinheiro que é acumulada, nunca houve na história tamanha concentração de renda e de poder. Né? Então a questão do Estado é fundamental. Embora nos Estados Unidos tenha uma diferença, né, que o mercado pesa mais que o Estado. Mas o sistema lá é muito diferente para que a gente possa fazer uma comparação. O Estado lá serve para salvar o sistema quando ele entra em crise. Exato. Tanto que o Barack Obama, quando convocou, né, os principais banqueiros após solucionar as crises, um dos principais banqueiros não compareceu à reunião, já mostrando que o mercado queria, entre aspas, sua autonomia. Essa foi a mensagem. Aí seria o paraíso dos rentistas. Né? Exatamente. Como fizeram. Exatamente. Agora, vamos traduzir isso um pouco aqui para o nosso Brasil. Se, pelo que vocês já se posicionaram, quer dizer, Temer sem nenhuma condição de continuidade. Porém, se formos ter que partir para uma eleições já, quem poderia estar no comando de uma campanha eleitoral hoje? Como é que seria possível, assim... Eu estou perguntando para vocês porque eu tenho certeza que muita gente pensa como eu. Vamos fazer eleição. Eleição para eleger quem? Quem vai coordenar isso? É o Supremo Tribunal? Qual é a mudança principal que precisa ser feita no sistema político? Ou vai ser a mesma coisa que antes? Porque na bagunça que está, como é que vai se propor eleições já? Vocês têm alguma ideia como é que isso poderia acontecer? Porque, na verdade, os partidos brasileiros, quer dizer, além de não representar, eles são mais de 30 partidos, né? Com representação no Congresso, acho que em torno de 30 mesmo. Né? A maioria deles, ou a quase totalidade deles, está desmoralizada. Então. Né? Porque o mal que afeta um, afeta ao outro, em termos, sobretudo, da estrutura eleitoral no Brasil, né? de como disputar, né, os espaços do Estado. Né? E o Estado do Brasil sempre foi o indutor de praticamente tudo, todas as políticas, né? Sobretudo a econômica. Daí o peso que tem no Brasil, né, para o mercado, né, é o controle do Estado. Né? Como em qualquer lugar, existe. Né? Então eu acho que uma reforma total no Brasil precisa ser feita, porque nós vamos adiar problemas aí na circunstância. Professor Gilberto, mas olha, com as estruturas partidárias que temos. Então, e agora, teríamos que ter uma de volta, o exército de volta, porque eu não estou vendo que... Não, Deus me livre. Não, pelo amor de Deus, não me entendam mal, não foi isso que eu quis dizer. O que eu até reflito muito, e daí até o interesse de bater esse papo com vocês, porque tenho certeza que reflete o que o telespectador está vendo, é o seguinte:
cheguei a pensar, bom, o Temer pode não ter popularidade, pode ter feito aquelas bobagens todas, porém, por pior que eu imaginasse que ele pudesse ser, era melhor ele ficar até 2018 para a gente poder passar por um processo de eleições mais estruturado, com mais tempo para se discutir uma reforma política, essas questões dos fundos partidários. Mas não está dando tempo, a verdade é essa. Não podemos mais contar com isso como sendo uma possibilidade, na minha opinião. O que é possível ser feito a partir dessa realidade que está aí? Primeiro, na opinião... Vamos lá, Vlamir. Primeiro eu penso que... Se tivermos que fazer uma eleição agora, temos condições? Que quando nós falamos, né, ou melhor, quando você falou, né, sobre o braço armado, né, é bom lembrar que a nossa sociedade não pode prescindir do braço armado. Porque a diferença de classe é tão gritante, a situação de miséria do povo é tão aviltante, que a criminalidade tem crescido. É verdade. E a criminalidade cresce não porque o sujeito quer, não é? Porque ele entra em desespero para sobreviver. E é bom lembrar que a civilização é um verniz em tudo aquilo que o ser humano produz. Porque se nós entrarmos numa crise econômica verdadeira, nós não entramos ainda. Nós estamos mais em práticas discursivas, que atingem muito mais os mais pobres, como sempre foi no Brasil. Sempre foi. As classes médias, quando perceberam que poderiam ser atingidas, saíram às ruas, antes que isso acontecesse. Até a imagem do pato, né? Quem vai pagar o pato? Quem vai pagar o pato? Então, quem vai pagar o pato é o mais pobre, como é o mais pobre que está pagando. Nesse sentido, é bom lembrar, por exemplo, que o Brasil já é visto fora como um país autoritário. O fato do Temer não ser bem recebido, das principais figuras dos estados por onde ele passou não quererem ir ao aeroporto recebê-lo, mostra o quão pequeno nós somos hoje. O quão vergonhoso é ser brasileiro fora do Brasil. E nós temos que pensar que a saída é a democracia. Nós temos que deixar que o povo escolha, porque essa é a regra do jogo. Então, professor... É porque a tradição brasileira, como também lembrou o professor, né? Houve um governador de Minas, que naquele tempo se chamava presidente, Antônio Carlos de Andrada, que já é descendente dos Andradas, da independência. Você vê como as coisas do Brasil são mais ou menos sempre as mesmas. Né? Em 1930 ele declarou, né, façamos a revolução antes que o povo a faça. Então no Brasil é quase sempre isso. Há um pacto das elites, né, que impede qualquer participação popular mais profunda. Isso sempre aconteceu e se repete agora. Mas nós voltamos aí a uma questão que, para a gente se aprofundar totalmente na história, para justificar o que estamos passando hoje, é uma coisa imprescindível, né? Porque a gente aprende com a nossa própria história, para não repetir, se possível, não repetir os mesmos erros. Mas... eu vou pedir um intervalo comercial agora e quando a gente voltar, eu quero realmente que vocês venham comigo para a gente discutir assim, na prática, o que é possível fazer hoje, quais seriam as alternativas. Se não podemos abrir mão das armas, se não podemos abrir mão da democracia, se o neoliberalismo... Meu Deus, a gripe deixa a gente... Neoliberalismo. De novo, Gilberto. Neoliberalismo. Isso. Pode ser uma alternativa aqui. Não, essa não é. Não é, né? Então, tudo isso a gente vai poder continuar agora, trazendo para os dias de hoje. E o mês que vem, o que é que nós vamos fazer? Fique com a gente que a gente vai para o intervalo e volta já. A Gran Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Gran Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Medicina, arquitetura, administração, odontologia,
Não importa qual seja seu sonho, no Colégio Anchieta você garante o visto de entrada para um futuro de sucesso, pois acima de tudo buscamos formar pessoas do bem. As matrículas já estão abertas. Saiba mais em www.anchieta-rp.com.br. Colégio Anchieta. Sonhe ser do bem. Na Unirobust, você tem projetos exclusivos, ideias versáteis, soluções funcionais e o máximo conforto em 3.000 metros quadrados de showroom. Unirobust, estilo, design, vida. Avenida Sumaré 808, em Ribeirão Preto. De volta aqui, foi impossível não continuar o bate-papo enquanto vocês estavam acompanhando o intervalo comercial, porque a coisa está tão difícil de entrar nos eixos, e eu estava aqui já debatendo com os meus convidados, o professor Gilberto Abreu, o professor Vlaumir de Souza, para as alternativas, se alguém mudar a telinha lá para mim, isso, para eu poder mostrar a todo mundo. Eu estava aqui voltando a perguntar para eles, se formos precisar ter eleições diretas agora, quem conduziria esse processo, professores? Olha, muito complicado, porque se não forem alteradas as regras, nós vamos repetir o teatro das últimas campanhas. Quer dizer, na verdade, as campanhas financiadas por grandes grupos econômicos. Isso se repetiria mesmo? Se repetiria da mesma forma. Tá. Ou então com a forma diversa das que já foram utilizadas, né? Porque foram ostensivas demais e criminosas demais. Né? Eu não vejo alternativa se não forem mudadas as regras, inclusive no âmbito eleitoral. Porque a corrupção vai permanecer e nós vamos continuar elegendo pessoas que não representam ninguém. Professor Vlaumir, qual seria uma alternativa que você enxerga? Ficar com Temer até o fim para ter um tempo de mudar as regras? Você acha que isso é uma coisa plausível, viável? Vou lembrar aqui uma frase do Maia, que ele falou essa semana, que ele é fiel a Temer até o fim. Na realidade, o que ele estava dizendo, o recado dele era, sou fiel ao projeto Temer até o fim. Então, se Temer ficar ou não, e se as eleições forem indiretas, é o projeto Temer que ficará. Que, na realidade, é o projeto do dono do pato. E, nesse sentido, falando bem no popular, se houvessem eleições diretas, nós não estaríamos passando por cima da Constituição. Não penso nesse sentido. Eu preciso de perceber que a representação popular é o que mantém a Constituição, e não o contrário. E nós chegamos num momento histórico onde a Constituição tem sido mexida, moldada, torturada mesmo, para atingir os interesses próprios. Dos patos. Exatamente. Dos donos dos patos. Dos donos dos patos. Dos donos dos patos, né? Que é o dono da boiada, como se falava antigamente, né? Hoje é o dono da... Atualmente, os currais estão aí, né? O dono da porcada. Aliás, né? O dono da boiada foi enriquecido no governo dito popular. Exato. Dito popular, exatamente. E essa é uma questão interessante também de se pensar. Por que o PT optou, não é? Ao invés de colocar o BNDES para formar o pequeno produtor, o médio produtor, já que, por exemplo, se fala a todo momento que a produção familiar é a que garante a alimentação desse país, a que mais gera emprego, que mais distribui renda. Engraçado, a gente não vê essa cúpula discutindo isso. Então, esse tipo de... essa discussão aquela é silenciosa. opção pelos campeões mundiais, né, de tornar empresas brasileiras globalizadas. Aí teve o erro do Eike Batista. 10 bilhões emprestados a ele, que se esvaneceram. Né? Os irmãos Wesley e Joesley, parece dupla caipira, né? E se tornaram os maiores produtores de proteína do mundo. Né? Tudo com dinheiro público. Mas, por um outro lado, isso revela um debate que é feita às surdas, digamos assim. Porque, de um lado, veio a questão, né, com as grandes campeãs, não é? Nós não somos dependentes mais. Isso para ir contra a teoria do Frederico Cardoso. Da teoria da dependência. Exatamente. Nós vamos ter um capitalismo tão forte que nós não somos mais dependentes.
É por aí que eu vejo a resposta de ter buscado essas grandes campeãs. Mas, ao mesmo tempo, isso demonstra que o PT não tem nada de socialismo, comunismo, absolutamente nada disso. Deixaram isso muito claro. Há muito tempo. Na origem talvez tivesse. Exatamente. Na origem. Assim mesmo, era um socialismo católico cristão, o que na realidade aproximava muito mais da França do que, por exemplo, de Cuba ou de Pequim. É verdade. Né? É verdade. E nesse sentido, hoje o que é dos trabalhadores... A aproximação com a Cuba e outra é mais um verniz de propagandista. Exatamente. Sempre foi, né? Mas Sempre você foi. vê que a propaganda assista tanto que só de trazer os médicos para cá Já foi o caos. É verdade. Ninguém se preocupou com a mulher pobre que morre no parto. Ninguém se preocupou com a criança recém-nascida que morre de diarreia no Nordeste, em pleno século XXI. Todo mundo só se preocupou com o status quo do médico. Por serem cubanos. Exatamente. Por serem cubanos, por serem, de certa forma, uma ameaça ao produto nacional. Tanto que não ameaçaram ninguém. Não. E a contribuição foi muito positiva. Foi, porque a situação da saúde no Brasil melhorou muito. E nesse sentido... Parece incrível que um gesto aparentemente tão pequeno tenha gerado um movimento tão forte, né? E nesse sentido, a contradição, mais uma vez. Sair da dependência não requeria as grandes campeãs. E sim, e as grandes campeãs, daí vai entrar naquele vício eleitoral que o professor falava, do financiamento de campanha. Então, ter as grandes campeãs é um duplo sentido, porque elas podem financiar, e elas financiam gregos e troianos, não é? Permitiria ter uma perpetuação no poder. Exatamente. Um período muito maior. Exatamente. Mas essa perpetuação ela vai acontecer. Porque se nós tivermos eleição direta, quer seja agora ou em 2018, ou em 2018, o PT dificilmente perderá essa eleição. Porque recentemente... Professor, não me fala uma coisa dessa, essa é a sua opinião? Dificilmente perderá a eleição. Porque, na realidade, o que se viu... viu... o Lula talvez seja impedido de ser candidato. Exato. É bem provável. Isso. Mas, por exemplo, o projeto do PSDB a se unir com os donos dos patos, não é? Era o projeto da ética. Que quando o PT ganhou, o PSDB estava na lama. É verdade. É verdade. Então, Frederico Cardoso vai e diz num congresso do partido, nós temos que tomar a bandeira da ética do PT. E é isso que eles têm vindo feito todo esse tempo histórico. Só que eles não contavam estar no poder com quem não merece estar no poder. E praticar as mesmas ações. Exato. E praticar as mesmas ações. Tanto que ele virou piada, o PSDB, na sua maior aliada, que eu não vou falar aqui o nome do canal de televisão, mas todo mundo sabe, não é? Todo mundo sabe. Que agora fala que eles... platinado. Exato. que eles são os muristas, porque já deveriam sair do governo há muito tempo. Frederico Cardoso, ao defender a renúncia do Temer, ele estava pedindo o favor de poder preservar o projeto do PSDB ser ético. Mas como ser ético se todos votaram para manter o Mineirinho onde está? No Senado. Verdade. E ainda continuam apoiando, né? E o povo enxerga tudo isso. E nesse sentido, o PT não é um partido socialista nem comunista. Eu penso nele muito mais como um liberal keynesiano, né, que pensa nas políticas públicas. E a população percebeu que quer queira, quer não queira, embora sejam poucas as migalhas das políticas públicas e sociais que o PT desenvolveu, foram muito maiores do que todos os outros somados. Jura, Flamengo? Agora, se você comparar... Você acha que o povo percebe dessa forma? Percebe, porque o cara perdeu o auxílio aluguel, ele perdeu o auxílio gás, ele viu que a aposentadoria dele está em jogo, ele viu que ele não vai ter mais férias. Quando custou tudo isso? E ele não percebe, o homem comum, que depende do Estado, literalmente, que... são desviados para os bancos, sobretudo no pagamento da dívida pública, 20 vezes mais do que para as políticas sociais. Exato. Mas ele percebe que cada governo... O que lhe falta, não o que é tirado, ele como cliente, sonegado. Atende a ele como cliente, não como cidadão. Porque essas políticas têm um terceiro passo, que seria garantir que essas pessoas conseguissem, num médio prazo, sair da indigência do Estado.
Só que isso também já é um mito hoje em dia pelo capitalismo. Porque na França, por exemplo, há bairros inteiros, na Inglaterra também, há bairros inteiros de famílias que estão na terceira geração vivendo exclusivamente de políticas públicas. Sim, eu conheço. Porque bem. não há emprego para todos. E não se há emprego. autonomizam, né? Porque não se educam, não se preparam, não tem a possibilidade de chegar ao mercado de trabalho. E aqui no E Brasil, aqui é mais grave ainda. o projeto da educação é garantir que eles não se eduquem, é garantir que eles não aprendam. Até porque, né, professor Valmir, aqui no Brasil a grande diferença é que a canalização, o tamanho da roubalheira, o tamanho da corrupção é maior do que nesses outros países que podem continuar tendo esse problema, ter tido muitos erros no decorrer dessa construção deles, porém, eles pagam os impostos e isso volta, certo ou errado, Há um retorno muito melhor a um pela retorno qualidade. muito melhor do que o nosso. Sim, porque nós, por exemplo, né? Nós não, porque eu não sou classe média, eu sou pobre, né? É, Mas, por exemplo, a Nós, né, classe professor? média, Nós, os professores, a classe média, por exemplo, ela é tributada duplamente. com certeza. Porque ela paga os tributos e depois paga a escola particular, paga o A médico saúde. particular, tudo ela paga novamente, porque o Isso. Estado é precário. Mas aqui vem uma outra questão. Por exemplo, eu precisei do meu plano de saúde porque eu peguei essa gripe agora. E quando eu liguei, só tinha consulta para daí 30 dias. Sabe onde eu fui atendido? No postinho. No posto público de saúde. Foi mais Daqui a rápido 30 do que o dias, convênio. vírus, É. como ele é mutante, já Exatamente. será outro. Então, É verdade. nós estamos chegando num ponto que o serviço privado também caiu muito a qualidade. Com certeza. Então o Ficou discurso de que... sobrecarregado com a ausência do público. Exatamente. Porque antes também tinha uma questão. O Estado repassava parte da verba para financiar esses convênios. Pois é, agora E isso vai secando. vai secando e agora chegou num tempo em que realmente está assim, você não pode mais contar com o seu convênio, você vai ser acudido lá, aí você está pagando pela terceira vez. Exatamente. Concorda? E pensando na educação, não é à toa que o Temer se preocupou em fazer logo de imediato Aquela- a reforma da educação. Porque tirou dos mais pobres a possibilidade de ter uma formação reflexiva. Eu, por exemplo, venho de escola pública. Eu também. Depois eu ganhei uma bolsa de estudos no Colégio Santa Úrsula. Sou muito grato às freiras pela bolsa de estudos, que impossibilitou abrir um horizonte novo para mim, não é? Mas, por exemplo, quando eu frequentei escola pública, eu tenho uma escola que era referência. A reforma do Temer Para nós todos foi. Para nós todos. quer colocar todas agora por baixo, para formar mão de obra barata. Porque a formação técnica ela é interessante, mas como segunda opção, como segundo momento, não como primeiro. Não como primeiro. Porque tira da criança, do jovem, a possibilidade de uma formação reflexiva, de uma consciência histórica. Mas, afinal de contas, com um presidente que troca o nome do país, não é? Se dizendo diplomado, qual a vergonha que há em ninguém saber geografia ou história? Mas, professor Valmir, olha, é de uma urgência tão grande que que surjam novas lideranças e que a gente consiga sair dessa situação, porque está tão flagrante que está tudo errado, e o que me exaspera, e que hoje eu queria ir agora já no avanço final do programa, falar um pouco sobre isso, é a questão do... tudo isso, de todo o conteúdo do que nós estamos falando, do que passa no jornal, seja no Jornal Nacional, seja na Globo News, seja num jornal mais popular, né, por um comentarista, um cronista mais que esmiúce de outra forma toda essa teoria e realidades que nós estamos conversando. O que me aflige muito, que eu queria colocar aqui para nós agora, eu não acredito que a nossa população mais carente, que hoje ainda é a maioria, entenda quem são os candidatos, que pesquisem quem são os candidatos, apesar de ter passado pela experiência do PT, pela experiência de ter se decepcionado com aquele vereador que passou na porta dele prometendo e não cumpriu, ou com aquele deputado. Eu, confesso, durante muitos e muitos anos, nem lembrava em quem eu tinha votado para senador ou para deputado.
lá nos meus tempos mais jovens, porque eu peguei a ditadura lá no comecinho, né? Então, a minha reflexão hoje, que eu queria que a gente falasse um pouco, é que tipo de movimento nós poderíamos estar levantando uma bandeira para que a gente pudesse voltar a sonhar com a educação. Mas não essa que é vendida uma hora para tapear um, outra hora para tapear outro, e criando esses multimilionários do setor da educação, não é verdade? Desde da pré-escola até a universidade. Que tipo de bandeira podemos pleitear hoje, além de uma grande campanha de conscientização por um parlamentarismo? Eu vou pedir licença até para fazer Eu trabalhava na Rede Globo nos anos 70. Eu me lembro disso. Hã? Eu era seu fã. É. Sou ainda. Pois é, obrigada. E nos anos 70, que ainda existia lá o José Bonifácio, o Boni, o Walter Clark, aquele povo que sonhou a Rede Globo e trabalhou a expansão, que eles cresceram como cresceram, claro, tinham e têm qualidade, mas eles foram de uma estratégia na captação de sinais e na colocação das suas antenas para... A sombra do Estado. A sombra do Estado, sim, a sombra do Estado. Mas aonde eu quero Como chegar sempre. é que quando, nos anos mais ou menos 75, 76, eles já estavam com essa expansão praticamente desenhada, tá? Mas como ainda secretária na época, depois estava começando minha carreira dentro da rede, eu me lembro de ter assistido algumas reuniões em que eram discutidas as estratégias que acabou se firmando como estratégia de mercado da Rede Globo, isso há mais de 30 anos atrás, que eles não conseguiriam se tornar a maior rede brasileira se eles tentassem administrar essa rede para o Brasil inteiro. Então, naquela época, eles dividiram operacionalmente o Brasil em 4 e formaram diretorias para cada uma das realidades do Brasil, regionais, para que se pudesse haver um equilíbrio entre as forças e as necessidades de cada região. Com programações regionais e nacionais. Programação. Não era só uma questão de programação, professor Gilberto. Era uma questão de controlar também a política de cada região, de controlar o poder de cada região, também. Falar a linguagem de cada região, sabe? Era uma questão mercadológica. O jornal ser feito com noticiário, com notícias regionais, era fácil. Contratar o jornalismo, o negócio era controlar a linguagem de negócios de todos. Botar um paulista para vender comerciais da IPTV em Manaus, ou no Nordeste, ou um carioca para ir montar um departamento de expansão no Rio Grande do Sul, jamais haveria essa conexão. Por que eu estou lembrando disso? Porque eu vejo o Brasil hoje como uma grande confusão cultural, onde a gente não consegue enxergar uma solução que seja para todos. Seja na educação, seja na saúde. Cada região nossa tem uma peculiaridade tão grande, uma carência tão grande nos vários setores, que eu fico me perguntando se, além do parlamentarismo, que traria o controle maior a cada região para controlar os seus negócios, se nós teríamos alguma outra alternativa. Fica aqui para vocês nos brindarem com do que podemos ou devemos ter esperança. Olha, as expectativas de futuro no Brasil são precaríssimas, porque a se manter o que está aí, nós não temos nenhuma perspectiva positiva. Concorda, professor? Tá? Se nós não tivermos algumas mudanças estruturais, né? Porque a situação brasileira não é uma situação conjuntural, momentânea, né? Ela é algo que vem se estruturando, né? Ou na própria história se estruturou, e chegamos agora no ponto quase final. Ou o país toma um rumo definitivo, tá? Para isso precisa alterar completamente a ordem de coisas. Nós estamos numa crise institucional em que nenhum dos poderes da República tem credibilidade, nenhum deles. Né? E você vê que desde o nível mínimo, micro do município, né,
Veja que os fatos que ocorrem em Brasília ocorreram em Ribeirão Preto. Em 7 cidades da região, parece que nós estamos com Quer dizer, prefeitos essas, e vereadores essas presos. práticas nefastas, né, e corruptas que provocam o desencanto da população, há que se tomar realmente uma atitude, né, de ruptura. E mesmo assim, o senhor acredita que o povo não tem essa compreensão? Eu sempre acredito que o povo consegue É o pensar melhor juízo. na cultura deles, no modelo deles. Entendeu? Eu acho assim que tutelar é uma posição autoritária. Então ele tem que fazer a escolha dele. Essa é a regra do jogo. E se ele não tem essa condição, ou essa informação, ou essa... Mas aí é que está. Aquilo Mas ele que de escolhe repente... pelo que lhe interessa imediatamente. Exato. Então, E ao mesmo tempo, quando você falou que não lembra o nome do deputado, né, do senador, essa coisa toda, né? Eu acho que a reforma política, meu doutorado foi sobre distritos eleitorais, eu defendo a descentralização para os distritos eleitorais, porque isso colocaria o político em contato com a sua Mais região, próximo da sua- muito mais próximo. seus eleitores. As pessoas saberiam o nome onde ela mora e não como No acontece parlamentarismo, agora. né? Também fui defender o parlamentarismo na época e continuo defendendo o parlamentarismo. Então deveria ter o distrito eleitoral, não é? o número de votos daqui de Ribeirão Preto que elegeram candidatos de fora daria para nós termos 5, 7 representantes. E ao mesmo tempo, esses nossos representantes não ficariam em São Paulo passando o final de semana com dinheiro público. Eles seriam obrigados a passar o final de semana No bairro deles, em no Ribeirão distrito Preto, deles. andando pela região e prestando contas. Por onde Isso- começar isso, professor Valmir? Reforma política. Reforma política. Só que a reforma política deveria ter uma eleição exclusiva para a reforma política. Eles deveriam ser eleitos apenas para fazer a reforma política, por aquele período, e ponto final. Porque se eles forem eleitos pelo Mas seria um sistema poder geral... paralelo ao poder Serão os governante? mesmos a serem eleitos. Exatamente, serão os meus a serem eleitos. Ou pelo menos a grande maioria. Entendeu? Então nós precisaríamos trabalhar de uma tal forma, e para isso estaria o STF, para trabalhar em harmonia com os poderes, não a harmonia de garantir a impunidade, não é? Mas a harmonia de garantir o harmonia que eles bem-estar entendem é social, essa, né? não é? Eu acho que, dentro de tudo que falamos até agora, esse é um contexto do que precisaríamos. Por onde começar, professor Gilberto? Olha, eu concordo com o Valmir que é o seguinte, se nós não tirarmos essa gente que está aí, né, e elegermos outras, que pode até alguns reproduzir esses equívocos, né, mas exclusivamente para fazer uma reforma política que dê uma outra estrutura partidária para o país, é extremamente necessário. Não tem cabimento, nós temos 30 partidos e bancados com dinheiro público, que é do fundo E como é partidário. que funcionaria isso? Um poder que vai exercer Não, a função na reforma de política, governar e um outro que faria a reestruturação política? Nós podemos pensar dessa maneira. Por que não ser Seria uma bicameral saída imediata. por algum momento? O Brasil já teve outros momentos históricos que foi bicameral. Aí caberia aquilo que nós conversamos na outra semana, professor, de uma Câmara de notáveis, que na verdade não seriam notáveis, seria... Esses talvez, notáveis estarão lá. eleitos. Eles estarão lá por serem notáveis. Notáveis. Exato, esses notáveis estão por excelência, porque eles vão estar escrevendo artigos no jornal, estarão dando entrevistas na televisão. Não que eu me ache um notável por estar aqui agora, estou Mas muito é longe claro disso. que é, não. é? Só de Mas- estarmos interessados em discutir o assunto, nós já merecemos Mas serão nosso crédito. Serão publicados livros sobre isso. Esses notáveis serão convocados a darem as suas falas, esses espaços para reflexão. Mesmo porque é bom lembrar, não é? Embora a classe média tenha negado tanto, por exemplo, Lula, por ser um torneiro mecânico, é bom lembrar que com a saída do Temer, que é uma questão de tempo, ele não sobreviverá, eu penso, não é? Quem assumirá, por exemplo, Rodrigo Maia, é outro que não tem curso superior completo. Eu sinceramente, professor Valmir, nunca... O Temer pode ter sala especial, mas o Rodrigo não. E é uma ironia do destino, não é? Eu vou falar uma coisa para você. Apesar das minhas convicções políticas, ter a minha opinião, eu nunca falei ou desejei mal ao PT, ao petista. Quando a presidente Dilma foi eleita, uma mulher, eu torci por eles. Sim. Eu torci muito, apesar de não ser petista, nem na época de Lula e nem na época de Dilma. Torcemos pelo Brasil. Eu torci muito por eles, pelo Brasil. É claro. E agora, quando eu pergunto para vocês, e agora, é porque eu continuo
amando e querendo que o Brasil saia dessa. E esse agora... E não vai ser mais um Lula, mais uma Dilma, mais um Fernando Henrique. Não é um nome. Implica em participação popular de qualquer maneira. Não? Que no Brasil é manipulada e daí esse medo... Mas eu iria até mais longe da reforma política, mas de uma reforma constitucional. Se não uma nova Constituição, uma reforma constitucional radical, porque essa Constituição, metade dela não está nem sequer regulamentada. Grande parte dela se provou totalmente, né, inadequada. Né? Nós precisamos fazer um ajuste temporal na concepção do que foi feito em 88. Porque essa contradição de ter sido escrita por parlamentarista num regime presidencialista acabou, ao invés, repito, né, ao invés de gerar, provocar coalizões, acabou gerando cooptações. Mas para que nós possamos pensar em mexer na Constituição, não precisamos primeiro achar um governo forte que tenha essa capacidade de Não, o governo forte é um governo legítimo. É um governo eleito. Um governo eleito. Tá certo. Porque, por exemplo, né, as pessoas até fazem essa discussão, né? Eu vejo até em alguns momentos quase uma ruptura do pacto social, né? Então, essa bipolaridade, né, ela tende a arrumar para uma ruptura. Isso aconteceu na Venezuela, né? Isso é visível já, que houve uma ruptura do pacto social, né? Que é o fato do cavalheirismo. Uma guerra civil latente, né? Exato. Então, aquele que perde, primeiro, deve assumir que perde. Tá certo. Na próxima eleição, que o partido que perder, seja o PT, o PSDB, o DEM ou qualquer outro, não demore para dizer nós perdemos, como demorou tanto tempo o Aécio para engolir a derrota e assim mesmo vir a público pedindo uma revanche. Então, isso acabou gerando nas redes sociais, né, uma guerra, né? Sim. Que o brilhante professor Humberto Eco, falecido há pouco, e acaba de sair um texto dele em que ele previu, antes que acontecesse até a rede mundial de computadores, da www, e a internet, né? Ele acaba de lançar um livro, Pape, Satã, Alepe. Né? É algo como que o Dante tem escrito na Porta do Inferno, né, na Divina Comédia. Né? Porque as redes sociais acabaram produzindo, né, o universo da idiotia, porque virou, todo mundo se julga na condição de dar opinião sobre qualquer coisa. E os ódios, então, são multiplicados, né, e potencializados, né, ao máximo. Eu até defendo que todos podem dizer o que pensam e como pensam, desde de maneira educada, gentil. Mas que é o que não Eu, ocorre. por exemplo, ocorre. Infelizmente, sou obrigado a usar uma técnica autoritária no meu Facebook muitas vezes. Cada um que responde com um palavrão, eu vou lá e deleto. O mundo é tão grande... Por favor, diga seus palavrões em outro lugar. Isso Venha mesmo. se manifestar aqui com educação. Parece incrível, mas nosso programa acabou. Eu não acredito que nós tivemos um papo, ainda não chamei intervalo comercial, não fiz minhas propagandas, que, aliás, olha, gente, eu não queria terminar sem pelo menos mostrar esse modelito da Óticas New Look, que eu amei, de passão chique, e lá tudo parceladinho, você vai adorar, não deixe de ir lá. Eu não posso mais hoje falar, porque eu estourei nosso tempo completamente. Então, eu queria uma breve palavra sua para podermos encerrar. Muito obrigado para o seu Gilberto também, à vontade para a gente poder terminar, senão eles vão me cortar aqui. Eu agradeço o convite. E queria convidar a comunidade para se inscrever no meu curso de especialização na Barão de Mauá, em Direitos Humanos, Gênero e Etnia. Pois é, então www.barãodemauá.br. Isso mesmo. Professor Gilberto. É sempre um prazer isso aqui, Vera. A gente está sempre participando. Olha, pelo andar da carruagem, vocês vão ter que voltar mais vezes. Com o maior prazer. Tá bom? E eu vou me despedindo de vocês no programa de hoje, olha, com um look super esportivo da última coleção da New Look, que está espetacular, sempre com atendimento fantástico. O programa de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Até a semana que vem. Um beijo para vocês.